Sou peregrino aqui, em terra estranha estou, no reino... Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Dennis Allen. Hoje vamos refletir sobre a relação entre o apóstolo Paulo e João Marcos, o autor do segundo dos evangelhos. No final do episódio, darei a resposta à pergunta 959 e a nova pergunta bíblica do dia. A missão dos apóstolos de Jesus foi a divulgação do evangelho, a boa nova sobre a vida, morte e ressurreição do Filho de Deus e a graça estendida ao mundo. Um dos mais influentes desses embaixadores de Cristo foi Paulo, autor de 13 dos 27 livros do Novo Testamento e conhecido como apóstolo aos gentios, as nações que não haviam recebido os privilégios especiais dados aos descendentes de Abraão, Isaque e Jacó no Antigo Testamento. A segunda metade do livro de Atos registra 4 viagens realizadas por Paulo. 3, normalmente conhecidos como suas viagens missionárias, e mais uma viagem de Jerusalém a Roma, via Cesareia, na qual Paulo foi levado como prisioneiro para uma série de julgamentos. Na história da primeira viagem, em Atos 13 e 14, encontramos João Marcos, ou apenas Marcos, um jovem, parente de Barnabé, conforme diz Colossenses 4. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé quando partiram de Antioquia da Síria e passaram pela ilha de Chipre, no Mediterrâneo. Ele continuou com esses evangelistas mais experientes na viagem de Chipre à Ásia Menor. Quando a viagem ficou mais difícil e perigosa, Marcos abandonou os outros dois e voltou para Jerusalém. Paulo e Barnabé perseveraram. Apesar de severas perseguições que levaram ao apedrejamento do apóstolo em Listra, eles completaram esta fase de seu trabalho, deixando na região várias novas congregações ou igrejas locais de pessoas recentemente convertidas a Cristo. Voltaram para Antioquia da Síria e depois viajaram para Jerusalém para ajudarem a corrigir um mal-entendido doutrinário que tinha saído de algumas pessoas de Jerusalém. Quando Paulo e Barnabé se preparavam para uma segunda viagem, Paulo recusou levar Marcos. Ele não sentiu confiança no jovem e escolheu um outro irmão, Silas, como ajudante. Naquele momento, Marcos foi inútil para Paulo. Mas Barnabé deu uma segunda chance para Marcos, levando-o na sua viagem para Chipre. Ele achou melhor trabalhar mais com esse jovem, esperando que fosse útil para o Senhor no futuro. Como o relato de Atos segue a viagem de Paulo, e não a viagem de Barnabé, nós não temos detalhes do trabalho feito por Barnabé e Marcos. Temos apenas alguns indícios dos resultados da paciência de Barnabé no seu trabalho com esse jovem. João Marcos escreveu um dos relatos da vida de Jesus, o Evangelho segundo Marcos, aceito pela igreja primitiva como uma versão divinamente inspirada desta mensagem fundamental das Escrituras. Anos depois, o próprio apóstolo Paulo escreveu, em 2 Timóteo 4, toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. O mesmo apóstolo que não confiava no jovem Marcos depois do problema do seu procedimento na sua primeira viagem, chegou a pedir a sua ajuda no final da sua vida. João Marcos amadureceu, cresceu espiritualmente. Aprendeu a ser responsável e ganhou a confiança do mesmo apóstolo que mostrou sua decepção em outra época. Todos nós precisamos de exemplos como o de João Marcos. Falhamos. Decepcionamos os outros. Nem sempre agimos como devemos e nem como pessoas mais fortes esperam de nós. Mas Marcos serve para nos lembrar de segundas chances, da possibilidade de superar as nossas falhas e fazer melhor. Aquele servo inútil se tornou útil. Mas não vivemos para agradar ao apóstolo Paulo. Devemos sempre procurar agradar a Deus. E nisso, já temos falhado.
Como as pessoas imperfeitas que somos, nossas primeiras viagens nessa vida não foram tão boas. Erramos, pecamos. Paulo mesmo escreveu: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Deus acredita em segundas chances. Ele nos oferece em Jesus o perdão e a oportunidade de começar novamente. Ele nos oferece a redenção. Paulo disse ainda em Romanos 3, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus oferece para nós a possibilidade de uma nova vida. Quando nós cremos em Jesus, nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos o perdão do Senhor no batismo, nós começamos uma nova vida. Marcos era inútil e se tornou útil. Nós podemos sair da inutilidade do pecado para ser úteis no serviço ao Senhor. Agora a resposta à pergunta 959. Verdadeiro ou falso? O apóstolo Tiago, filho de Zebedeu, não participou da reunião importante em Jerusalém, registrada em Atos capítulo 15. Essa afirmação é verdadeira. Tiago não participou, porque ele foi morto por ordem do rei Herodes alguns anos antes da reunião de Atos 15. A morte dele foi registrada em Atos capítulo 12. E a pergunta 960. Onde Davi estava quando viu Batseba se banhando? Alternativas. A. No campo de batalha. B. Perto do poço principal de Jerusalém. C. No terraço do palácio real. Ou D. Na tenda da congregação. A resposta no final do próximo episódio de Estrangeiros e Peregrinos. João Marcos foi um jovem imperfeito, um homem imperfeito. Mas Barnabé tentou ajudá-lo e conseguiu ajudar esse jovem a se amadurecer e se tornar útil até para o apóstolo Paulo. Esse exemplo dá esperança para nós. Nós também podemos crescer, amadurecer e servir ao Senhor. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas Escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos. Seguimos pelo mundo a viajar.